Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Chegando por aqui para falar sobre a semifinal da Supercopa da Espanha. Nessa quinta-feira tem Derby de Madrid, Atlético de Madrid contra Real Madrid e vale vaga na final da Supercopa da Espanha, final na qual já temos o Barcelona classificado depois de golear o Atlético Clube de Bilbao por 5-0. No domingo teremos a grande final, o Barça já está lá e agora o representante de Madrid nessa final vai ser conhecido nessa quinta-feira. Eu vou trazer para vocês alguns dos destaques do que esperar, que escalações podemos ter de Atlético e Real Madrid, quem joga, quem não joga, quem foi destaque, quem está vivendo um grande momento, quem são os jogadores chamados a decidir esse jogo e, claro, os desfalques, porque tem gente importante fora do jogo dos dois lados. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like no vídeo e os comentários. E quem quer ajudar o canal de outra forma, existe a possibilidade de serem membros por aqui, então fica aí essa possibilidade para quem quiser ajudar este mini canal de outra forma. Mas bora lá falar sobre esse Derby de Madrid. O Barcelona já está na final da Supercopa da Espanha, que acontece no domingo, e o rival do Barça será conhecido nesta quinta-feira. Teremos Derby da capital espanhola, Atlético de Madrid contra Real Madrid, jogo que acontece na Arábia Saudita, e deste duelo sairá o time que vai disputar a final da competição, portanto, o primeiro título do ano do futebol espanhol contra o Barcelona. Vamos ver se será Atlético de Madrid ou Real Madrid. A verdade é que essas duas equipes têm feito confrontos quentes e muito disputados. Nessa temporada a gente teve apenas um derby até aqui, foi no Campeonato Espanhol. O derby aconteceu no Metropolitano e o Atlético de Madrid goleou o Real Madrid 5-2 em uma partida que o Real Madrid chegou a estar vencendo por 2-1, mas o Atlético deu a volta no placar e conseguiu vencer o Real Madrid. No retrospecto dos últimos 7 derbys de Madrid, apenas uma vitória para o Real Madrid, e também levando em consideração que Xabi Alonso ainda não conseguiu vencer Diego Pablo Simeone. São 3 duelos entre os dois técnicos, agora de Real Madrid e de Atlético de Madrid, e o Cholo conseguiu vencer 2 vezes, uma com o Xabi Alonso no comando do Real Madrid, outra com o Xabi Alonso no comando do Bayer Leverkusen, e o outro jogo terminou empatado. Portanto, Xabi Alonso ainda não conseguiu vencer o Cholo Simeone. O Simeone, que nessa temporada começou com o Atlético de Madrid meio estranho, conseguiu vencer o Real Madrid. Depois atravessou um momento de recuperação, tanto na Liga dos Campeões como dentro do Campeonato Espanhol, e agora volta a atravessar um momento esquisito, vem de um empate em La Liga no primeiro jogo de 2026, e é um time que ainda está tentando se reencontrar em algumas posições do campo. Tem jogadores que se esperava mais dele, que não estão entregando nesse momento. Um jogador, Julián Álvares, que era chamado a ser o grande protagonista, está vivendo uma fase esquisita. E do lado do Real Madrid é uma pressão absurda, desde que o time entrou numa espiral de não conseguir mais vencer todos os jogos. Se está questionando muito o Xabi Alonso. E um Real Madrid que conseguiu vencer, é verdade, os últimos 4 jogos, mas que chega muito pressionado para essa Supercopa da Espanha. Uma competição que antigamente era o primeiro jogo do ano da temporada do futebol espanhol, não tinha tanto protagonismo, era e é considerado ainda talvez o título de menos relevância dentro da competição, mas a Supercopa da Espanha ganhou uma importância muito grande para ser o grande termômetro do que a gente vai ver das equipes espanholas do início do ano até o final da temporada, ou seja, nesses últimos meses da reta final da temporada. Desde que a Supercopa da Espanha mudou de formato e passou a ser disputada na Arábia Saudita, nesse formato de 2 semifinais entre os 2 finalistas da Copa do Rei da Espanha e os 2 classificados seguintes, porque geralmente costumam os finalistas estar na ponta da tabela de La Liga, e os 2 seguintes colocados, se não seria campeão e vice, entre essas 4 equipes, esse duelo de semifinais e depois uma final. Desde que esse formato foi estabelecido, só uma vez, desde 2020, essa competição não foi disputada em território saudita, foi em 2021, depois do Covid, que a final e a competição acabou acontecendo na Espanha. Nos outros anos todos nos quais a Supercopa da Espanha foi definida na Arábia Saudita, quem ganhou a Supercopa ganhou também La Liga. Então é um termômetro para a gente ver como estão as equipes e, portanto,
Para Real Madrid e Barcelona e Atlético de Madrid, perdão, é um termômetro muito importante. Dentro de um Atlético de Madrid que quer voltar a conquistar um título, a Supercopa da Europa, talvez seja da Espanha, não da Europa, seja o caminho mais rápido, porque afinal de contas são 2 jogos. É verdade que são os rivais mais complicados dentro do território espanhol, mas são 2 jogos. E o Atlético não ganha um título faz relativamente bastante tempo. Para o Real Madrid talvez um ponto de inflexão para mudar algo numa temporada que parece que ser uma temporada de um Real Madrid com muitíssimas dificuldades de ser competitivo contra times grandes. O Real Madrid não conquistou nenhum título em 2025 porque não conseguiu vencer praticamente nenhum jogo grande. Foram poucos jogos realmente importantes na temporada que o Real Madrid conseguiu vencer. Portanto, é uma competição que, em termos de importância, não tem tanta importância, mas em termos de sensação para o restante da temporada, para a reta final da temporada, passou a ser muito importante. O Atlético de Madrid chega com um elenco quase todo completo para essa Supercopa da Espanha. Eu falo Europa sem querer, gente. Eu sei que no vídeo da semana passada eu também falei, Espanha, Supercopa da Espanha. O Simeone chega com 2 desfalques que nem viajaram, o Nico Gonçalves, que estava sendo muito importante para o Atlético, e o Lenglet. E tem uma baixa muito sensível para esse jogo da semifinal, não vai contar com o Barrios, o meio-campista, que estava sendo um dos destaques desse início de temporada do Atlético de Madrid, inclusive foi convocado para a seleção espanhola, está vivendo uma grande fase o Barrios, mas não joga a semifinal, o Simeone já descartou ele, e existe uma briga entre 3 jogadores para jogar naquela posição. O Llorente é um deles, mas acredito que o Simeone não vai tirá-lo da lateral direita para colocar no meio de campo, porque abriria outro problema. Então, Gallagher e Johnny Cardoso, que se imaginava que já estaria jogando mais nessa altura da temporada, mas ele teve uma lesão lá no início da temporada que dificultou ele conseguir ter ritmo de jogo. Johnny Cardoso e Gallagher, de um dos dois vai sair o jogador que vai jogar no meio de campo do Atlético, junto com o Koke, que está sendo titular e muito importante para o Atlético de Madrid, o jogador com mais jogos na história do time aqui da capital espanhola. Então, Atlético de Madrid com desfalques e Xabi Alonso também. Mbappé tá fora dessa semifinal. O Real Madrid ainda não descarta 100% totalmente de uma possível final no domingo, mas é muito difícil que o Mbappé se recupere. Por aqui tem um rum muito forte de que ele não deveria ter forçado um problema do joelho, que é ainda do ano passado, para ter jogado todas as partidas no final do ano para tentar alcançar e igualar o recorde do Cristiano Ronaldo. Acabou estourando logo que eles voltaram, que o Real Madrid voltou aos trabalhos nesse início de 2026. Ele não sabe exatamente se foi por causa daquilo, mas é verdade que a gente via o Mbappé mostrando que não estava 100% com o joelho. Ele jogou bastante na reta final do ano. O Xabi Alonso foi questionado muitas vezes sobre isso nas coletivas e sempre foge de dar explicação, mas a verdade é que o Real Madrid, na disputa do primeiro título do ano, não vai ter o jogador mais importante em relação a gols, que está sendo Kylian Mbappé nesse início de temporada. Não tem Mbappé, não tem Militão, por lesão, não tem Trent Alexander-Arnold, que até viajou com o grupo, mas ainda não está disponível para jogar. Não vai ter o Carvajal como titular nessa semifinal, apesar de estar apto para o jogo, e o Xabi Alonso ter reconhecido que ele pode ter alguns minutos, mas ele não começa jogando. O Fede Valverde deve jogar de novo na lateral direita, e não terá o Brahim Dias, que está na Copa da África de Nações e não está disponível também para esse jogo. Então, vários desfalques para um Real Madrid que precisa mostrar mais do que mostrou até aqui na temporada, nesse início de possibilidade de disputa de título, que é essa semifinal da Supercopa. Na prévia do jogo, tanto na entrevista coletiva do Atlético como na do Real Madrid, 2 jogadores estiveram no foco. Na do Atlético de Madrid foi o Julián Álvares. O Julián Álvares é o artilheiro do Atlético de Madrid na temporada com 11 gols, mas ele soma 2 gols nos últimos 10 jogos. É o cara que está chamado a ser o líder desse Atlético de Madrid, principalmente depois que a era Griezmann passe, porque o Griezmann ainda está em ativo, apesar de não ser titular, e já vou falar um pouquinho sobre o momento do Griezmann. O Julián Álvares foi o momento do Julián Álvares, o fato dele não estar sendo tão decisivo foi tema na entrevista coletiva tanto do capitão Koke como
do Simeone. Achei interessante a resposta do Koch em relação a isso. Ele disse que jogadores desse nível costumam aparecer nos jogos mais importantes para os seus times na temporada. O Julián foi extremamente decisivo para o Atlético poder vencer o Real Madrid no jogo de La Liga nesse início de temporada. E o Koch utilizou até esse jogo como exemplo de acreditar que o Julián pode voltar a ser esse cara decisivo. O Julián tá meio apagado, mas vai ser titular, tem toda a confiança do Simeone e vamos ver como é que vai ser esse jogo para o Julián Álvares. Do lado do Real Madrid, o protagonista na entrevista coletiva em termos de perguntas foi Vinícius Júnior, que também não atravessa uma boa fase. O Vini tá com uma sequência de jogos sem marcar, não marca um gol desde o dia 4 de outubro e assim como eu falava na época que se batia muito na tecla da sequência de jogos que o Rodrigo estava sem marcar, acredito que para jogadores que não são centroavante, essa estatística é sempre muito cruel, porque a gente só olha para o gol e não olha para absolutamente nada, e o futebol é feito de muito mais outras coisas do que só o gol. É óbvio que o gol decide, é óbvio que todos os atacantes querem marcar gols, mas olhar única e exclusivamente para essa estatística, na minha opinião, é algo bastante cruel. Falava isso na época do Rodrigo e falo agora na época do Vinícius. E o Jude Bellingham, na entrevista coletiva, achei muito interessante a resposta dele, foi questionado sobre isso, e ele disse, quando você olha somente para o gol e não para o que acontece no jogo, você acaba olhando para o futebol somente como isso, mas o futebol é muito mais coisas. Aí o Bellingham desenvolveu a resposta. Basicamente, ele falou que o Vini influencia em outras coisas dentro do jogo. Há muitas jogadas que fizeram o Real Madrid ganhar partidas nessa temporada, que foram jogadas ou criadas ou que acabaram virando pênalti ou uma falta, ou uma jogada decisiva que não conta na estatística, que foi gerada pelo Vinícius, mas isso tudo não tá contando na estatística. Então, o Bellingham até utilizou isso para argumentar na sua resposta e ele disse que ele tem certeza que o Vinícius vai voltar e vai encontrar a sua melhor versão, porque a gente já viu a melhor versão dele e que ele tem toda a capacidade para voltar a encontrar essa melhor versão. O Vini tem 5 gols na temporada e é ainda, se eu não me engano, um dos vice-artilheiros do time nessa temporada. Do lado contrário, a gente fala de jogadores que não vivem um momento tão bom e que foram viraram, né, os focos na entrevista coletiva. A gente tem jogadores dos dois lados vivendo os momentos opostos, né? Do lado do Atlético de Madrid, a gente pode falar do Griezmann, que tá sendo reserva nessa temporada, mas que quando tem entrado, tem encontrado gol. A gente tá falando do maior artilheiro da história do Atlético de Madrid, um cara com uma capacidade de ler o jogo de uma forma diferente. São 4 gols nos últimos 4 jogos do Griezmann, sendo que nesses 4, em 3 ele saiu do banco de reservas. É um jogador extremamente importante para o Simeone, mesmo já não sendo titular indiscutível. O Griezmann e Koch, principalmente nessa reta final do ano e nesse início de ano, têm salvado o Atlético de Madrid de várias, ou seja, o maior artilheiro do Atlético, o jogador com mais jogos na história do Atlético de Madrid, 2 pilares fundamentais da era Simeone, que o Koch já não era mais para ser titular, mas pelas lesões dos jogadores de meio de campo virou e está entregando, e o Griezmann tem saído do banco de reservas para resolver. No caso do Real Madrid, o jogador talvez que viva o seu melhor momento seja o Rodrigo, que tem 3 assistências e 2 gols, conseguiu recuperar a sua melhor versão, é um jogador que o Xabi Alonso está dando mais liberdade para ele se movimentar mais pelo campo e ele está aproveitando isso. Rodrigo vivendo realmente um grande momento, pode voltar a ser decisivo com o Real Madrid, coisa que ele já foi em muitos momentos, e claro, o Gonçalo, que vai ser o substituto do Mbappé, que não deve disputar, não vai disputar a semifinal e também acredito que não chega para a final. Gonçalo que vem de fazer um hat-trick no primeiro jogo do ano. Os derbys de Madrid são jogos sempre muito pegados. As entrevistas coletivas também foram para essa linha. O Atlético falando em fome, em vontade de vencer, o Real Madrid falando da importância que voltar a vencer um jogo grande, né? Venceu o Barcelona nessa temporada, mas acabou perdendo pro Liverpool, perdendo pro Atlético. São derrotas que marcaram muito esse Real Madrid, perdeu pro Manchester City, então precisa voltar a ser competitivo nesse tipo de jogo. O Xabi Alonso continua no alvo, todo mundo olha muito para ver o que ele vai fazer e vamos ver como é que vai ser essa semifinal. Escalação, mais ou menos dá para imaginar o que os técnicos vão botar em campo. Na do Atlético de Madrid eu iria com o Oblak, Llorente, que eu acho que vai ser lateral direito, na linha defensiva Pubil e Giménez. O Giménez voltou de lesão no último jogo e eu acho que o Cholo quer voltar a ter o Giménez como titular, porque
Quando o Giménez está bem, é o melhor zagueiro do Atlético de Madrid, e isso dá a possibilidade dele colocar o Ranco como lateral esquerdo, porque em jogos grandes eu não acho que o Cholo vai confiar em outro jogador para jogar na lateral esquerda, tendo mais zagueiros para escalar do que o Ranco, então eu acho que ele vai com essa linha defensiva. Juliano aberto pela direita, Baena aberto pela esquerda, no meio de campo Coque, e na ausência do Barrios deve ser Gallagher ou Johnny Cardoso. Lá na frente, Julián Álvares e Sorloth, que é um cara que tá vivendo uma fase mais regular no Atlético de Madrid, é um jogador com características diferentes, é um cara mais de área, e vamos ver o quanto ele pode ser perigoso para um Real Madrid que está tendo muita dificuldade no seu sistema defensivo. E o Sorloth é um cara ruim de marcar, porque é um cara que conhece muito a área e que vai complicar mesmo a vida dos zagueiros do Real Madrid. Do lado do Real Madrid, Courtois no gol. Valverde deve voltar a ser o lateral direito. A dupla de zaga, Raul Asensio e Rüdiger. O Hausen viajou, tá de volta, mas tá voltando também de problemas musculares. Não acredito que o Xavi vá arriscar com ele. Carreiras na lateral esquerda, meio de campo. Eu acho que, estando bem, os dois meio-campistas para dar equilíbrio para o sistema ofensivo do Real Madrid, para mim, os melhores jogos, os melhores momentos do Real Madrid na temporada foi quando Camavinga e Tchouaméni jogaram juntos. Acho que o Xabi Alonso já entendeu que tendo os dois é uma possibilidade de que o time esteja mais equilibrado e ele possa colocar mais jogadores no sistema ofensivo. Então eu acho que se os dois estão bem, acho que na cabeça do Xabi, Tchouaméni e Camavinga são titulares desse meio de campo. Quando voltar o Valverde para o meio de campo, aí eu quero ver o que ele vai fazer com o sistema defensivo. Mas, de momento, acho que Tchouaméni e Camavinga, quando o Valverde tiver que jogar ainda de lateral, vão estar estabelecidos no time. Depois, talvez ele tire o Camavinga para voltar o Valverde ali, vamos ver. Mas acho que Tchouaméni e Camavinga estão dando equilíbrio para o meio de campo, principalmente pensando defensivamente para o Xabi Alonso, e num duelo contra o Atlético de Madrid ele vai precisar. Bellingham sendo esse armador do time, jogando também mais caído pela direita, o Rodrigo mais caído pela esquerda, o Rodrigo mais caído pela direita, com essa possibilidade de fazer quase um 4-4-2 quando os dois estão em campo. Vinícius e Gonçalo, e com o Rodrigo como ponta direita, quando o time ataca, fica um 4-3-3. Acho que essas serão as escalações. Era para ser um vídeo mais curto, mas ficou longo mesmo, porque afinal de contas é um derby de Madrid e vale vaga na final da Supercopa da Espanha. Nessa quinta-feira saberemos quem vai enfrentar o Barcelona no domingo, na grande final do primeiro título do futebol espanhol. E se vocês chegaram até aqui no vídeo e ainda não estão inscritos, se inscrevam, deixem um like, comentem, e claro que eu volto depois do jogo. O vídeo vai atrasar um pouquinho porque a gente tem melhor futebol do mundo logo quando termina o jogo, então vou participar do melhor futebol do mundo e na sequência faço o vídeo e publico aqui também falando sobre esse jogo, esse derby de Madrid entre Atlético de Madrid e Real Madrid. Uma boa noite para todo mundo e até amanhã.